A diplomata alienígena acreditava que estava além de qualquer reprovação, até que um humano lhe mostrou o contrário. A embaixadora Liora Vexarin deslizava sem esforço pelos vibrantes corredores da Next Station, movendo-se com a graça treinada de alguém que compreendia plenamente a extensão de seu privilégio. Sua pele esmeralda brilhava sob as luzes artificiais, emitindo um brilho radiante que cativava o olhar de todas as espécies que encontrava. No entanto, ela mal precisava desse atrativo adicional. Seu papel como a diplomata sênior da Confederação Telasiana garantia que todos os olhares já estavam voltados para ela. Embaixadora, sua reunião com a delegação centauriana foi adiada em 30 minutos. Meryl, sua tímida assistente com pele azul marcante, apressou-se para acompanhar enquanto entregava a notícia. Apesar da interrupção, Liora manteve seu ritmo acelerado, inabalável e focada. Inaceitável. Deixe-o saber que eu chegarei no horário originalmente agendado. Alternativamente, eles podem explicar ao seu primeiro-ministro por que o acordo comercial continua sem assinatura por mais um trimestre fiscal. Mas eles pediram isso especificamente. Ou houve uma hesitação, Meryl. Liora parou abruptamente, quase fazendo com que sua assistente esbarrasse nela. Ela se virou, seus olhos dourados se estreitando de irritação. Os centaurianos estavam envolvidos em seus mesquinhos jogos de poder há semanas, e ela não tinha paciência para suas posturas. Vários espectadores diminuíram o ritmo para testemunhar a troca que se desenrolava, o que apenas intensificou a irritação de Liora. Ela detestava ser o centro das atenções, a menos que fosse ela quem estivesse orquestrando o espetáculo. "Claro, embaixador", ela respondeu, sua voz firme. "Eu transmitirei sua mensagem imediatamente." As antenas de Meryl caíram em frustração enquanto ele digitava freneticamente em seu tablet de dados. Enquanto isso, Liora continuava seu passo em direção à ala diplomática, sua mente ocupada com os detalhes de sua agenda. A estação Nexus, aclamada como o maior triunfo da humanidade na diplomacia interestelar, havia se transformado rapidamente no principal terreno neutro da galáxia para negociações. Essa mudança ocorreu depois que a Terra, de forma inesperada, se estabeleceu como uma força estabilizadora nas relações entre espécies. Não que ela jamais admitisse isso abertamente. Os humanos eram indiscutivelmente úteis, adaptáveis, surpreendentemente resilientes e, às vezes, bastante inteligentes. No entanto, na sua opinião, a rápida ascensão deles de meros habitantes do seu planeta a jogadores significativos no palco galáctico em menos de um século foi mais uma questão de sorte do que um testemunho de sua habilidade. A Confederação Talassiana vinha manobrando habilidosamente através do intrincado labirinto da política interestelar por milênios, muito antes de a humanidade ter dominado o poder da eletricidade. À medida que se aproximava do ponto de controle de segurança que concedia acesso ao bairro diplomático, uma onda de irritação a invadiu. A fila estava mais longa do que o habitual, testando sua paciência. Parece que havia um problema de escaneamento na área. Da cabine de segurança, a voz rouca do embaixador Vecherin cortou a tensão, indicando que estavam prontos para prosseguir com a triagem prioritária. Liora ofereceu um sorriso sutil. Pelo menos alguém nesta estação compreendia a importância do protocolo. Ela passou graciosamente pela fila de espera, sem se importar com os murmúrios de descontentamento daqueles que deixou para trás. O oficial de segurança, um robusto arcturiano com uma abundância de olhos, gesticulou para que ela prosseguisse. "Obrigado pela sua paciência, embaixadora", ele disse com a voz firme e respeitosa. "Atualmente estamos enfrentando alguns problemas técnicos com nossos scanners principais. Talvez você devesse pensar em atualizar seus sistemas com mais frequência", ela sugeriu. Seu tom impregnado de um doce suficiente para fazer a crítica doer um pouco mais. "No mês passado, a embaixada talassiana assumiu nossa posição. Eu ficaria mais do que feliz em oferecer uma recomendação." Os arcturianos, em uma exibição sincronizada, piscavam em concordância. "Vou me certificar de transmitir isso à administração da estação." Liora acenou com a cabeça, sentindo uma sensação de satisfação enquanto avançava, contente por ter deixado seu ponto claro. O bairro diplomático exalava uma calma serena.
Um contraste marcante com as áreas públicas movimentadas da estação. Seus corredores elegantemente curvados eram ladeados pelos escritórios e residências de vários embaixadores e suas equipes. Assim que ela estava a caminho de seu escritório, seu comunicador apitou, quebrando a atmosfera tranquila. Embaixadora, temos uma situação na sala de conferências Delta que precisa de sua atenção imediata. A voz de Meryl chiou pelo intercomunicador, tingida com um tom incomum de ansiedade. Liora soltou um suspiro cansado, preparando-se. Que tipo de situação? Ela perguntou, já antecipando o pior. O ministro do Comércio Ridgeleano está ameaçando se retirar do Tratado de Comércio entre Espécies, respondeu Meryl, com um tom pesado de preocupação. Ele afirma que o representante humano insultou suas práticas comerciais ancestrais. Claro, ele faria isso, murmurou Liora para si mesma. Os Ridgelins eram notoriamente sensíveis em relação aos seus costumes de troca, que muitas outras espécies consideravam arcaicos e ineficientes. Estarei lá em 5 minutos, ela disse com firmeza. Diga a eles para não dizerem mais uma palavra até eu chegar. Com isso, ela mudou sua direção em direção à sala de conferências Delta, preparando-se mentalmente para sua entrada. Isso foi exatamente o motivo pelo qual a estação precisava de diplomatas experientes como ela. Os humanos, apesar de seu charme percebido, muitas vezes ficavam aquém quando se tratava da sutil arte das negociações delicadas entre espécies. Ao virar a esquina perto das salas de conferência, ela quase esbarrou em um homem vestido com um uniforme de segurança. Ele desviou a tempo, mas não antes de Liora sentir o toque fugaz do braço dele contra o dela. Desculpe-me, ele disse, sua voz profunda ressoando com uma confiança inesperada que a pegou de surpresa. Liora parou, atordoada não apenas pelo contato repentino, mas também pela ousadia em seu tom. Ela se virou para encará-lo completamente, examinando sua aparência com um olhar perspicaz. Ele se destacava por ser alto para um humano, sua constituição sólida preenchendo seu uniforme de maneira impressionante. Seu cabelo loiro curto estava cortado no estilo militar típico do pessoal de segurança humano. Mas foram seus olhos que realmente a cativaram. Um cinza azulado frio e metálico, eles mantinham seu olhar sem um pingo de intimidação ou admiração. Você deveria prestar atenção por onde está indo, disse ela de forma incisiva, seu tom não deixando espaço para mal-entendidos. E é embaixadora para você, não com licença. A expressão do humano permaneceu inalterada, mas um lampejo de algo dançava aqueles olhos gelados. Minhas desculpas, embaixador, ele disse com a voz suave. O chefe de segurança Callahan à sua disposição. Ele fez uma leve e superficial reverência que, em vez de transmitir respeito, carregava um ar de zombaria. Os olhos de Liora se estreitaram enquanto ela o observava. Chefe de segurança? Eu não estava ciente de que houve uma mudança na liderança. Ele respondeu de forma direta. Promoção recente. Eu estive revisando os protocolos de segurança da estação e definitivamente há melhorias a serem feitas. Tenho certeza de que existem, ela respondeu com um leve tom de desprezo. Talvez você devesse começar ensinando sua equipe o básico da etiqueta diplomática. Os oficiais do ponto de controle mal reconheceram meu status. A mandíbula de Callahan se contraiu ligeiramente, uma reação quase imperceptível. Meus oficiais são treinados para tratar cada residente da estação com igual respeito, embaixador. A maneira como ele enfatizou a palavra final foi sutil, mas inconfundível. Naquele momento, Liora sentiu uma onda de raiva genuína. Quem esse humano achava que era? Respeito igual? Ela ecoou, sua voz perigosamente suave. Talvez essa abordagem funcione em seu mundo primitivo, chefe Callahan. Mas aqui, no espaço civilizado, seguimos uma hierarquia. Aquele que manteve a paz entre espécies muito mais antigas do que a sua. Uma pequena multidão começou a se formar a uma distância respeitosa, cativada pela tensão palpável entre o embaixador e o chefe de segurança. Liora podia sentir Meryl ansiosamente pairando na borda de sua visão periférica. O embaixador Callahan falou com uma compostura inabalável. Com todo o respeito, ele começou. A hierarquia que você valoriza tanto quase provocou 3 guerras interestelares apenas na última década. Na verdade,
Foi a diplomacia humana e o princípio de tratamento igual para todas as espécies que evitaram aqueles conflitos. Liora riu, sua voz soando como sinos de cristal, mas com uma nitidez que poderia cortar o ar. Diplomacia humana? É assim que você chama isso? Ela zombou. Sua espécie acabou de pisar no palco galáctico há apenas um século, e você acredita que compreende as complexidades das relações interestelares melhor do que civilizações que as dominam há milênios? Ela se aproximou, seus olhos dourados brilhando com intensidade. Permita-me esclarecer, chefe Calahan. Sua espécie foi admitida na comunidade galáctica não por necessidade, mas por curiosidade. Você é tolerado porque proporciona entretenimento, muito parecido com uma criança que ocasionalmente faz uma observação inteligente por puro acaso. Mas não confunda tolerância com respeito. A multidão havia aumentado de tamanho, uma assembleia diversificada de representantes de várias espécies, todos observando com uma mistura de desconforto e intriga. Liora podia sentir vagamente que estava orquestrando o tipo de espetáculo que normalmente detestava. No entanto, havia algo na serena resistência daquele humano que havia se entranhado profundamente em sua psique. A compreensão rudimentar dele sobre diplomacia tratando todos como iguais, independentemente do progresso evolutivo ou marcos culturais, era exatamente o motivo pelo qual os humanos continuavam a ser vistos como novatos galácticos, apesar de seus impressionantes avanços tecnológicos. Ela continuou, sua voz ficando mais alta. Você carece da sofisticação para entender que a verdadeira paz surge do conhecimento do seu lugar na ordem natural. Calahan ouviu em silêncio, sua expressão uma máscara de inscrutabilidade. Quando ela finalmente respirou, ele falou suavemente, mas com uma firmeza que ressoou pelo agora tranquilo quarteirão. Você terminou, embaixadora? A pergunta direta, feita sem raiva, mas com uma autoridade inegável, pegou Lyra de surpresa. Antes que ela pudesse organizar seus pensamentos para responder, ele continuou. Enquanto você me iluminava sobre a ordem natural das coisas, Lyra Jelly, a ministra do Comércio, acaba de sair da sua sala de conferências. Enquanto isso, a delegação centauriana apresentou uma queixa formal sobre sua relutância em acomodar a agenda deles. Liora sentiu suas bochechas corarem em um tom mais profundo de verde. Como ele se atreve? Mas Calahan ainda não havia terminado. Em um movimento fluido, ele se aproximou. Sua pegada suave, mas firme, enquanto segurava seu queixo, inclinando seu rosto para cima para encontrar seu olhar diretamente. Chega, ele declarou, sua voz se tornando profunda e autoritária, o que enviou um arrepio inesperado pela coluna dela. Cale a boca e pare de causar problemas. Você não é tão intocável quanto acredita. O corredor caiu em um silêncio pesado. A tensão era palpável. Pelo que pode ser a primeira vez em sua carreira diplomática, Liora Vexarin ficou completamente sem palavras. A surpresa de ser tocada fisicamente foi ofuscada apenas pela emoção inesperada e elétrica que percorreu seu corpo ao contato dele. Calahan a soltou tão rapidamente quanto a havia agarrado, recuando com um aceno respeitoso. Agora, se me permitir, embaixador, eu tenho uma estação para garantir, ele disse, com um tom profissional. Talvez você devesse se concentrar em salvar o que resta de suas negociações. Ele se virou e se afastou, a multidão se abrindo diante dele como água fluindo ao redor de uma pedra. Liora ficou paralisada, uma tempestade de emoções conflitantes rugindo dentro dela. Indignação, humilhação e algo completamente diferente se entrelaçando em uma dança caótica. A voz hesitante do embaixador Merrill atravessou sua névoa. Os Raghelians estão ameaçando abandonar a estação completamente. Liora piscou, sacudindo-se de volta ao presente. Sim, ela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Claro, leve-me até eles imediatamente, disse ela, sua voz firme. Enquanto seguia sua assistente pelo corredor em direção à sala de conferências, sua mente não pôde deixar de voltar à ousada atitude tomada pelo chefe de segurança humano. Era uma ocorrência rara. Ninguém jamais ousara tocar nela sem seu consentimento. Sem mencionar que exigia seu silêncio, ela deveria ter apresentado uma queixa formal, insistindo em sua remoção imediata da estação. No entanto, em vez de agir,
ela se viu relembrando o momento em que os dedos dele haviam segurado suavemente seu queixo. A intensidade daqueles frios olhos azuis enquanto se fixavam nos dela era inesquecível. A lembrança enviou outro calafrio involuntário percorrendo seu corpo. Isso não havia acabado, ela decidiu. De jeito nenhum. O chefe de segurança Callahan logo descobriria que cruzar o caminho da embaixadora Liora Veksarin foi o maior erro de sua breve carreira humana. Mesmo enquanto ela tramava sua queda profissional, uma pequena voz na parte de trás de sua mente não podia deixar de murmurar uma verdade inquietante. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu indiscutivelmente viva. 3 dias após o incidente do quarto, Liora se encontrou em seu escritório particular, seus dedos batucando ritmicamente contra a superfície polida de sua mesa. Diante dela estava a reclamação formal contra o chefe de segurança Callahan, aguardando pacientemente sua aprovação final antes de ser submetida ao diretor da estação. Ela havia dedicado inúmeras horas para elaborar meticulosamente o documento, detalhando cada aspecto de seu comportamento não profissional e a intimidação física que ele havia direcionado a um representante diplomático. A linguagem era afiada e precisa, e as acusações eram indiscutivelmente condenatórias. Segundo todas as informações, o humano deveria ter sido destituído de sua posição até o final da semana. Então, por que ela ainda não havia enviado a papelada necessária? Com um suspiro frustrado, Liora se afastou de sua mesa e se dirigiu à janela panorâmica, onde uma vista deslumbrante da nebulosa giratória do lado de fora da estação a aguardava. O gás cósmico brilhava em tons de roxo e azul, lembrando o hematoma que seu orgulho havia suportado. Embaixadora, a voz de Meryl estalou pelo intercomunicador, quebrando o silêncio. A delegação arcturiana chegou para sua reunião. Deixe-os entrar, ela respondeu, ajustando suas vestes diplomáticas formais, um elegante conjunto de tecido esmeralda fluido que complementava lindamente seu tom de pele. Enquanto cumprimentava os arcturianos com um charme ensaiado, a mente de Liora começou a divagar em pensamentos sobre Callahan. Desde o confronto entre eles, ela havia começado a investigar o humano de forma discreta. O que ela descobriu foi ao mesmo tempo frustrante e fascinante. David Callahan não havia ascendido pelos caminhos burocráticos habituais. Ele havia sido nomeado pessoalmente pelo almirante Harrison, o responsável por supervisionar as operações de segurança na estação Nexus. O que era ainda mais intrigante era que o registro de serviço de Callahan estava parcialmente classificado, uma circunstância incomum para alguém em um papel de segurança de estação. A reunião com os arcturianos se desenrolou de forma fluida, mas Liora se viu navegando nela no piloto automático diplomático. Seus pensamentos estavam consumidos por estratégias para lidar com o exasperante humano à sua frente. Quando a delegação se despediu, ela havia chegado a uma conclusão decisiva. Meryl, ela chamou enquanto sua assistente entrava para retirar os refrescos da reunião. Eu preciso que você agende uma reunião com o diretor Corey o mais rápido possível. Claro, embaixador, respondeu Meryl, sua curiosidade despertada. Posso perguntar sobre o que se trata? Questões de segurança. Ela respondeu de forma enigmática. E Meryl, isso fica entre nós. O ajudante de pele azul acenou com a cabeça, suas antenas tremulando de curiosidade, mas ele entendia melhor do que se intrometer mais. Assim que ficou sozinha, Liora voltou sua atenção para a reclamação que estava repousando em sua mesa. Com um movimento decisivo, ela moveu o documento para uma pasta segura em vez de enviá-lo diretamente. Embora a confrontação direta certamente tivesse seus méritos, neste caso, uma abordagem mais sutil parecia mais propensa a produzir melhores resultados. A diretora Corey, uma distinta mulher humana que havia atuado como administradora civil da próxima estação por quase uma década, sempre teve em alta conta as habilidades diplomáticas de Liora. Uma conversa privada sobre preocupações em relação ao novo chefe de segurança teria uma importância considerável. Na manhã seguinte, a diretora Corey cumprimentou o embaixador Vex Aaron com calor, dizendo: "É sempre um prazer vê-lo." O escritório da diretora era uma fusão harmoniosa de design humano e alienígena, demonstrando sua dedicação em promover a colaboração entre espécies.
Diretor, obrigado por me encaixar em sua agenda ocupada, disse Liora enquanto se acomodava na cadeira em frente à mesa de Corey. Sua mensagem mencionou algumas preocupações de segurança. Ao ouvir suas palavras, a expressão do diretor mudou para uma de seriedade. Há algum incidente que eu precise saber? Liora perguntou, habilidosamente mascarando sua expressão com uma fachada de preocupação profissional. Não exatamente um incidente, veio a resposta, mas sim uma questão de protocolo. Tive um encontro bastante desconfortável com sua nova chefe de segurança. Ela começou a relatar o tenso encontro no corredor, destacando habilidosamente a presença imponente de Callahan, enquanto minimizava sutilmente suas próprias observações provocativas. Enquanto narrava os eventos, ela mantinha um olhar atento no rosto de Corey, antecipando uma mudança em direção a uma preocupação crescente. Em vez disso, a expressão do diretor permaneceu frustrantemente impassível. Entendi, disse Corey após Liora ter terminado de falar. E você acredita que essa situação exige uma ação oficial? No mínimo, respondeu Liora. Acho que o chefe Callahan se beneficiaria muito de um treinamento adicional em protocolos diplomáticos. Liora propôs com um toque de finesse. E se considerássemos uma reatribuição temporária para ele enquanto trabalha para entender as nuances da etiqueta entre espécies? A diretora Corey se recostou na cadeira, seu olhar fixo em Liora com uma intensidade que fez a embaixadora se sentir um pouco desconfortável. Embaixadora Vex Aaron, sempre apreciei sua franqueza, então deixe-me retribuir o favor com igual honestidade. Curry finalmente afirmou que o chefe Callahan foi trazido para as estações Nexus precisamente por causa de suas habilidades excepcionais em gerenciar cenários diplomáticos de alto risco. Liora piscou em surpresa, lutando para reconciliar a informação com o que sabia. Era difícil de acreditar, especialmente considerando seu comportamento recente. Antes de assumir esse papel, Callahan havia atuado como o elo de segurança nas negociações de paz de Próxima Centauri. Ele até havia frustrado uma tentativa de assassinato que poderia ter desviado completamente todo o processo. Corey falou com um tom que era inegavelmente objetivo. Embora seus métodos pudessem às vezes parecer não convencionais, não se podia negar sua eficácia. Eficaz? Liora exclamou, incapaz de esconder a incredulidade em sua voz. Depois de tudo, ele havia confrontado fisicamente um representante diplomático. Após sua própria admissão, você depreciou publicamente a espécie dele e causou uma interrupção durante negociações cruciais. Corey respondeu com uma atitude calma. Embaixador, eu valorizo muito sua posição e conquistas, mas não posso remover ou reatribuir um oficial por cumprir seu dever. Garantir a ordem em situações potencialmente voláteis. As bochechas de Liora ardiam com uma mistura de raiva e constrangimento. Isso não era como ela havia imaginado que a conversa se desenrolaria. Entendi, disse ela com a voz tensa de contenção. Então, os humanos podem agredir embaixadores desde que justifiquem isso em nome da segurança? O diretor Corey soltou um suspiro, claramente frustrado. Não foi isso que eu disse, e você sabe disso, ele respondeu. Se você sente a necessidade de fazer uma reclamação formal, você absolutamente tem esse direito. Fique tranquilo, ela será investigada minuciosamente, assim como todas as reclamações desse tipo. A implicação pairava no ar, inconfundível. Uma investigação formal inevitavelmente envolveria uma revisão abrangente das próprias ações de Liora que levaram ao incidente. Isso não será necessário, disse Liora após uma breve pausa. Eu só queria trazer esse assunto à sua atenção. O tom de Corey suavizou um pouco enquanto ela respondia. Agradeço por isso. Para o que vale, eu colaborei com David, o chefe Callahan, em tarefas anteriores. Ele é indubitavelmente direto, mas também é justo e notavelmente habilidoso no que faz. Liora acenou com a cabeça, sua postura rígida enquanto começava a planejar seu próximo movimento. Se a abordagem direta falhasse, ela teria que recorrer à sua criatividade. Enquanto ela se levantava para sair, o diretor Corey chamou. Ah, e mais uma coisa, um embaixador. O Gala Nexus anual está chegando, acontecendo na próxima semana. Como nosso representante diplomático mais sênior, sua presença seria imensamente valorizada. O chefe Callahan ficará encarregado de coordenar a segurança do evento.
Essa poderia ser uma oportunidade para promover um relacionamento de trabalho mais produtivo. Embora a sugestão tenha sido apresentada de forma casual, Liora a entendeu pelo que realmente era. Um empurrão diplomático destinado a aliviar a tensão antes que começasse a impactar as operações da estação. Claro, ela respondeu com uma confiança tranquila. Eu não sonharia em perder isso. A Nexus Gala era o evento social mais prestigioso da estação, unindo representantes diplomáticos, oficiais de alta patente e convidados ilustres em uma grande celebração da cooperação entre espécies. Situado contra o deslumbrante pano de fundo da nebulosa, o grande domo de observação da estação serviu como o local perfeito para networking informal. Esse ambiente único frequentemente facilitava conexões e discussões que alcançavam mais em algumas horas do que semanas de negociações formais poderiam conseguir. Liora dedicou uma quantidade significativa de tempo escolhendo seu traje para a noite. Ela optou por um vestido fluido em um profundo azul meia-noite, uma cor que contrastava lindamente com sua pele esmeralda. O tecido era tecido com partículas luminescentes microscópicas, refletindo a vasta extensão estrelada visível através da cúpula acima. Criou a encantadora ilusão de que ela estava carregando um pedaço do cosmos com ela, tornando sua presença verdadeiramente celestial. Ao entrar na cúpula de observação, Liora sentiu os olhares apreciativos dos representantes de várias espécies sobre ela. A forma talassiana era amplamente considerada esteticamente agradável pela maioria dos padrões humanoides, e Liora estava bem ciente de que era uma encarnação excepcional de sua espécie, mesmo entre seu próprio povo. Ela aceitou graciosamente um copo de vinho espumante centauriano de um garçom que passava e começou a se abrir caminho pela multidão agitada. Enquanto trocava cumprimentos com colegas, ela habilidosamente reunia fragmentos de informação. Tudo isso mantendo um olhar atento em busca de um humano de cabelo loiro em particular. Depois de um momento procurando, ela finalmente o avistou parado perto de um dos postos de segurança, em uma conversa profunda com o ministro do Comércio Rigeliano. Callahan estava em seu traje formal de segurança, um uniforme preto elegante adornado com detalhes em prata que destacavam seus ombros largos e corpo atlético. Liora sentiu um lampejo de irritação ao perceber que estava admirando como o uniforme lhe caía perfeitamente. Justo então, como se pudesse sentir seu olhar, Callahan levantou os olhos, fixando-os nos dela do outro lado da sala. Por um breve momento, nenhum dos dois desviou o olhar. Então ele acenou com a cabeça. Um reconhecimento sutil de sua presença, antes de voltar sua atenção para o Rigelian. A troca durou apenas alguns segundos, mas deixou Liora com uma sensação inquietante que pairava no ar. Ela se preparou para a hostilidade ou talvez uma sensação de cansaço após a confrontação e seu encontro com o diretor Curie. Para sua surpresa, no entanto, ele a olhou com o mesmo profissionalismo calmo que estenderia a qualquer outro convidado. Foi um pouco desanimador, mas Liora rapidamente afastou esse sentimento. Ela mergulhou de cabeça na arte da convivência diplomática, uma habilidade na qual realmente se destacava. Com seu charme natural, ela cativou o embaixador arcturiano, resolveu habilidosamente um mal-entendido entre as delegações Próximen e Centaurianas, e até conseguiu garantir um acordo provisório do notoriamente desafiador ministro do Comércio Rigeliano. Quase 2 horas depois, ela se viu momentaneamente sozinha, tendo se afastado do encontro principal para saborear a vista deslumbrante da nebulosa em relativa tranquilidade. Um trabalho impressionante com o Rigelian. Uma voz profunda ressoou atrás dela. Por semanas, ele vinha adiando as negociações. Liora se virou para ver o chefe Callahan parado a uma distância respeitosa, com as mãos entrelaçadas atrás das costas em uma postura formal. Ela o cumprimentou com um aceno de cabeça frio. Estou impressionado que você percebeu isso. Eu assumi que você estaria muito preocupado em manter tudo em ordem. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. Afinal, parte de manter a ordem envolve estar informado sobre o que está acontecendo na minha estação, especialmente quando se trata de avanços diplomáticos. Sua estação? Liora levantou uma sobrancelha, com um toque de ceticismo na voz. Essa é uma afirmação bastante ousada para alguém tão novo em seu papel. Ele encontrou o olhar dela com uma atitude calma.
É apenas um hábito, ele respondeu, sem se deixar abalar pelo desafio dela. Quando você é encarregado de garantir a segurança de todos a bordo, naturalmente começa a pensar dessa forma. Liora o observou de perto, tentando reconciliar o homem calmo e articulado à sua frente com aquele que havia segurado seu queixo e ordenado que ela ficasse em silêncio apenas alguns dias antes. Eu entendo que você teve uma conversa com a diretora Corey sobre nosso encontro, ela disse, sua curiosidade despertada. Ele manteve um tom neutro enquanto falava. Eu tive, ela confirmou, levantando ligeiramente o queixo. Eu achei seu comportamento inadequado. E eu achei o seu provocativo e disruptivo. Ele retrucou, embora aparentemente não estivesse afetado por suas palavras. Eu poderia ter abordado a situação de maneira diferente. Embora não fosse exatamente um pedido de desculpas, foi mais uma concessão do que ela havia antecipado. Sim, você poderia ter. Ela reconheceu. Após uma breve pausa, ela acrescentou, eu também poderia, talvez. A admissão custou a Liora um pouco de seu orgulho, mas ela era pragmática o suficiente para entender quando uma concessão estratégica era essencial. Callahan acenou com a cabeça em reconhecimento, aceitando suas palavras sem insistir por mais explicações. Eles ficaram juntos em silêncio por um momento, ambos perdidos em pensamentos enquanto olhavam para a hipnotizante nebulosa. Não é algo extraordinário? Ele finalmente disse, gesticulando em direção ao deslumbrante espetáculo cósmico. Não importa quantas vezes eu testemunhe isso, nunca perde seu encanto. Um dos raros pontos de concordância entre humanos e talashianos, Liora comentou, sentindo uma surpresa ao perceber sua própria disposição para se envolver nessa conversa casual com ele. Eu imagino que nossa espécie percebe as cores de maneiras distintamente diferentes. Como assim? Ele perguntou, sua curiosidade evidente. Ela respondeu. A visão talassiana alcança mais profundamente o espectro ultravioleta do que a visão humana. O que você percebe é principalmente uma mistura de roxo e azul. No entanto, eu experimento um espectro de tonalidades adicionais que não têm nomes na sua língua. Isso soa lindo, comentou Callahan, sua voz tingida com um leve toque de tristeza ao pensar que não podemos compartilhar essa percepção única. O comentário pegou Liora de surpresa. Era inesperadamente poético, especialmente vindo do chefe de segurança Stern. Ela se viu respondendo. Existem programas de tradução que tentam capturar essas nuances. Eles não são perfeitos, mas oferecem uma aproximação razoável. Eu adoraria testemunhar isso algum dia. Ele disse, seus olhos se desviando da nebulosa de volta para o rosto dela. Liora foi envolvida por um calor repentino que tinha pouco a ver com a temperatura no domo de observação. A intensidade em seus olhos cinza-azulados ecoava a confrontação anterior. Mas desta vez, não havia vestígios de raiva. Apenas o mesmo foco inabalável que parecia penetrar sua fachada diplomática. Antes que ela pudesse responder, seu dispositivo de comunicação emitiu um sinal suave, interrompendo o momento. Ele lançou um olhar para aquilo, uma expressão de descontentamento surgindo em sua testa. O dever chama, disse ele, endireitando a postura. Aproveite o resto da gala, embaixador. Enquanto se virava para se afastar, Liora não pôde deixar de observar sua figura se afastando, sua mente girando com confusão e uma emoção desconhecida que ela ainda não estava pronta para identificar. Esse encontro tomou um rumo inesperado. Ana tinha a intenção de ser distante, talvez até um pouco provocativa, com o objetivo de testar o autocontrole dele enquanto coletava material para futuras estratégias. No entanto, para sua surpresa, ela se viu imersa em uma das conversas mais autênticas que havia experimentado desde que chegou à estação. O mais perturbador de tudo era que ela havia encontrado prazer nisso. No dia seguinte ao gala, Liora recebeu uma notificação que fez seu sangue ferver. O chefe de segurança Callahan havia introduzido novos protocolos para o bairro diplomático, que incluíam varreduras de segurança aleatórias e pontos de controle extras durante os horários de pico de tráfego. A mensagem foi elaborada com um tom educado, fazendo referência às crescentes ameaças enfrentadas pelo pessoal diplomático em todo o setor. No entanto, Liora a reconheceu pelo que realmente era: uma manobra estratégica.
Após a troca quase civilizada que tiveram no gala, o humano agora estava fazendo um movimento audacioso para afirmar sua dominância sobre seu território. Meryl, ela chamou de forma incisiva. Organize uma reunião imediata com o Conselho Diplomático e reúna tudo o que puder sobre o histórico de serviço do chefe Callahan. Quero saber sobre quaisquer incidentes ou ações disciplinares que ele possa ter enfrentado. Sim, embaixador, Meryl respondeu, um leve sinal de preocupação passando pelo seu rosto diante do tom cortante dela. No entanto, devo ressaltar que grande parte do seu histórico é classificado. Então encontre alguém que possa desclassificá-lo. Ela retrucou, sua determinação inabalável. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eu preciso saber exatamente com quem estou lidando. Enquanto os Meryl se afastavam apressadamente, Liora se viu andando de um lado para o outro em seu escritório, com os pensamentos acelerados. O humano tinha sido educado na noite passada, até mesmo encantador em sua sinceridade. Mas agora ela se perguntava, seria tudo isso apenas uma tática para baixar suas defesas antes de introduzir essas novas medidas intrusivas? Quando o Conselho Diplomático se reuniu naquela tarde, uma reunião dos 12 embaixadores mais seniores da estação, Liora havia se deixado levar por uma raiva fervorosa. Com eloquência e paixão, ela apresentou seu argumento, destacando a interrupção de suas funções diplomáticas e o insulto subjacente ao seu status coletivo. Para sua alegria, a maioria dos conselheiros parecia ecoar sua indignação. O embaixador arcturiano, em particular, estava bastante agitado, seus numerosos olhos piscando rapidamente em agitação, enquanto ele relatava as interrupções causadas pela varredura de segurança da manhã. Liora não conseguia se livrar da sensação de que o Departamento de Segurança claramente havia ultrapassado seus limites. Com uma determinação firme, ela propôs que apresentassem um protesto formal ao diretor Corey, pedindo a revogação imediata desses protocolos. Além disso, ela insistiu em uma revisão minuciosa da aptidão do chefe Callahan para seu cargo. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Uma onda de murmúrios de concordância percorreu a Câmara do Conselho, criando uma tensão palpável no ar. Nesse momento, as portas se abriram, revelando um visitante inesperado. Espero não estar atrapalhando, anunciou o chefe de segurança Callahan com confiança ao entrar na sala, sua presença exigindo atenção. Atrás dele, seguia o diretor Corey, com uma expressão severa, acrescentando um ar de seriedade à interrupção inesperada. Esta é uma sessão de conselho fechada, declarou Liora, com um tom firme. Você não foi convidado, chefe Callahan. Na verdade, eu fui, interveio suavemente o diretor Corey. Como diretor da estação, tenho acesso garantido a todas as reuniões do conselho. Considerando o assunto em questão, achei prudente trazer o chefe Callahan junto. Liora sentiu uma onda repentina de desconforto a invadir. Ela havia planejado apresentar seu protesto unido a Corey mais tarde, uma vez que o conselho tivesse chegado a um consenso sobre sua estratégia. Ser confrontada de frente nunca fez parte do seu plano. Diretor, o embaixador arcturiano interveio, recuperando rapidamente a compostura. Estávamos apenas discutindo os novos protocolos de segurança. Consideramos que eles são desnecessariamente intrusivos e disruptivos para nossas funções diplomáticas. Corey respondeu com um tom diplomático. Entendo suas preocupações. No entanto, acho que você pode estar faltando alguns contextos cruciais. O chefe Callahan avançou com uma expressão grave. Apenas 3 dias atrás, interceptamos comunicações que revelaram uma ameaça credível direcionada ao quartel diplomático. Uma organização terrorista chamada Purity Front tem ativamente minado os esforços para a cooperação entre espécies em todo o setor. Em uma exibição dramática, eles ativaram um projetor holográfico no centro da mesa do conselho, revelando imagens assombrosas de devastação em que parecia ser mais uma estação espacial. No mês passado, na base Gama 9, a tragédia ocorreu quando 17 diplomatas perderam suas vidas, incluindo toda a delegação próxima. Por um breve momento, seu olhar se encontrou com o de Liora. Os atacantes tinham um foco arrepiante,
visando deliberadamente embaixadores de espécies conhecidas por seus programas de relações interespécies. A Câmara de Conselhos caiu em um silêncio profundo, enquanto o peso da implicação se instalava sobre a sala. Renomada por sua postura progressista em relação às relações interespécies, a Confederação Talassiana há muito era um farol de ideais progressistas. Liora, em particular, estava na vanguarda desse movimento, defendendo várias iniciativas de integração ousadas e controversas que haviam gerado tanto admiração quanto debate. Por que não fomos informados sobre essa ameaça? Ela exigiu, seu tom um pouco menos intenso do que antes. O diretor Corey respondeu: até esta manhã não podíamos ter certeza de que a estação Nexus era um alvo. Os novos protocolos de segurança só foram anunciados assim que tivemos a confirmação. Você não considerou nos consultar antes de colocar esses planos em ação? Liora desafiou, sua determinação evidente enquanto se recusava a recuar facilmente. Operações de segurança frequentemente exigem decisões rápidas. Callahan respondeu mantendo uma postura profissional, mas seu tom carregava uma firmeza inconfundível. A consulta muitas vezes requer mais tempo do que podemos dispor. O que o chefe Callahan está tentando transmitir, interveio suavemente o diretor Corey, é que, embora apreciemos muito as percepções diplomáticas, a segurança do nosso pessoal na estação deve sempre ser nossa principal prioridade. Dito isso, estamos definitivamente abertos a sugestões sobre como minimizar a interrupção, enquanto ainda mantemos as medidas de segurança essenciais. Foi um movimento diplomático habilidoso, reconhecendo suas preocupações enquanto afirmava firmemente que os protocolos de segurança permaneceriam intactos. Liora estava bem ciente de quando havia sido superada. Talvez devêssemos considerar a formação de um comitê de ligação, ela propôs pensativamente. Sugiro que façamos a transição para o controle de danos. Ao ter representantes do Conselho Diplomático colaborando diretamente com a segurança, podemos garantir que ambas as nossas necessidades sejam atendidas de forma eficaz. Uma excelente sugestão, embaixador Vex, respondeu Corey entusiasticamente. Você estaria disposto a presidir um comitê assim? Liora hesitou, percebendo uma possível armadilha, mas lutando para encontrar uma maneira elegante de recusar. Após um momento de contemplação, ela finalmente disse: claro, no interesse da harmonia da estação. Isso soa excelente. Você pode coordenar diretamente com o chefe Callahan. O sorriso da diretora carregava um toque de satisfação que parecia um pouco exagerado. Acredito que você já tenha começado a estabelecer um relacionamento de trabalho com ele. Quando a reunião chegou ao fim, Liora se viu mais uma vez cara a cara com Callahan. Enquanto os outros membros do conselho saíam, eles se encontraram momentaneamente sozinhos. Bem jogado, chefe, ela disse suavemente, com um toque de admiração na voz. Usar uma ameaça à segurança para reforçar sua autoridade. Ele encontrou o olhar dela, sua expressão se endurecendo. A ameaça é real, embaixadora. Eu não brinco com a vida das pessoas, e não vou aceitar ser manipulada para colaborar com você. Ela retrucou de forma incisiva. Isso é realmente o que você acredita que isso é? Ele deu um passo mais perto, sua presença intensa, tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Manipulação. Liora manteve-se firme, inclinando a cabeça para manter o olhar dele. Como você o definiria? Eu chamaria de aproveitar ao máximo uma situação desafiadora. A voz dele diminuiu, enviando um arrepio involuntário descendo pela coluna dela. Nós dois temos nossas responsabilidades, embaixador. O meu papel é garantir a sua segurança, goste você ou não. Havia um tom distinto em sua voz, um subtexto possessivo que deveria ter irritado suas penas diplomáticas. No entanto, em vez de se sentir ofendida, isso acendeu um tremor de algo profundo e primal dentro dela. Eu não preciso da sua proteção, ela insistiu, embora suas palavras carecessem de convicção, até mesmo para seus próprios ouvidos. Todos precisam de proteção em algum momento. Ele respondeu suavemente, até mesmo embaixadores intocáveis. A referência ao primeiro encontro deles pairava no ar entre os dois, densa com uma tensão não dita. Por um breve momento,
Liora sentiu uma centelha de esperança de que ele pudesse estender a mão para ela novamente, seus dedos roçando seu queixo como haviam feito antes. Mas, em vez disso, ele deu um passo para trás, sua postura profissional se reafirmando com uma certeza inabalável. Meu escritório, amanhã às 09 Zel. Ele afirmou, seu tom totalmente sério. Vamos discutir os parâmetros do comitê de ligação. Com isso, ele se virou e saiu, deixando Liora com uma sensação persistente de decepção, que ela não conseguia entender completamente. Mais tarde naquela noite, ela se encontrou em seus aposentos privados, analisando as informações que Meryl havia reunido meticulosamente sobre Callahan. Embora grande parte de seu histórico de serviço permanecesse frustrantemente classificada, havia fragmentos suficientes para montar uma imagem parcial de David Callahan. Ele havia servido uma vez nas Forças Militares Unificadas da Terra, antes de fazer a transição para a segurança diplomática. Ele havia participado de inúmeras missões de proteção de alto perfil, incluindo a negociação de paz de Próxima Centauri, como Kalluri havia observado. Entre suas conquistas estava uma comendação por coragem extraordinária sob fogo durante um incidente na Embaixada Rogeliana na Terra, embora os detalhes desse evento permanecessem classificados. O mais intrigante é que um breve vislumbre de sua vida pessoal revelou um capítulo comovente. Ele já havia sido noivo de uma colega oficial de segurança, um amor que foi tragicamente interrompido quando ela perdeu a vida em um ataque terrorista a um transporte civil 3 anos antes. Desde essa perda devastadora, suas atribuições haviam mudado gradualmente, focando em operações de contra-terrorismo com um renovado senso de propósito. Liora se viu cativada por seu retrato oficial. A expressão severa e aqueles olhos cinza-azulados penetrantes pareciam olhar diretamente através das fachadas cuidadosamente construídas que ela havia erguido ao seu redor. Havia um magnetismo inegável nele, uma sinceridade que a irritava e a intrigava na mesma medida. Ela fechou o arquivo com um suspiro frustrado, sentindo o peso da situação pressionando-a. Essa luta pelo poder se revelou muito mais intrincada do que ela jamais havia antecipado. Callahan tinha aliados formidáveis apoiando-o, uma preocupação genuína com a segurança que conferia credibilidade às suas ações. E agora, graças à manobra estratégica do diretor Corey, ele tinha um mandato para colaborar diretamente com ela. Enquanto Liora se acomodava para a noite, sua mente não divagava em planos para recuperar seu poder, mas sim naquele momento carregado na Câmara do Conselho. Ela se lembrou de como ele se aproximou, a intensidade de seu olhar penetrando suas defesas e o rico timbre de sua voz ao prometer protegê-la, quisesse ela ou não. E a realização mais perturbadora de todas foi que uma parte dela ansiava por seu toque mais uma vez, para sentir aqueles dedos fortes inclinando suavemente seu rosto em direção ao dele. Isso é absurdo, ela se repreendeu, enquanto se acomodava sob os suaves e sedosos lençóis de sua cama. Ele era apenas um homem irritante e arrogante. No entanto, enquanto o sono a envolvia, seus sonhos se transformavam em uma tapeçaria vívida de olhos cinza-azuis e uma voz que a ordenava a ficar em silêncio, deixando-a sem fôlego e desejando mais. O som penetrante do alerta de segurança ecoou pela estação Nexus às 0600 horas, cortando a rotina matinal de Liora como uma faca. Violação de segurança no bairro diplomático, seção 14A, alertou o anúncio. Todos os pessoal, por favor, implementem os protocolos de evacuação imediatamente. Liora deixou de lado seu ritual matinal e apressou-se para seu terminal de comunicação. Justo quando estava prestes a contatar sua equipe, seu canal privado soou. Era o embaixador Callahan, sua voz soando tensa, mas composta. Um pacote suspeito foi descoberto perto da embaixada talassiana, e eu preciso urgentemente da sua ajuda com a evacuação diplomática. Estarei lá em 5 minutos. Ela respondeu, trocando rapidamente para uma roupa mais prática. Ao entrar no quartel diplomático, uma cena de caos controlado se desenrolou ao seu redor. Pessoal de segurança guiava habilmente os diplomatas em direção às rotas de evacuação, enquanto especialistas em contenção se apressavam em convergir para a seção 14A. Em meio à agitação, o embaixador Vecherin, o embaixador arquituriano, abriu caminho pela multidão, seus olhos se movendo ansiosamente enquanto ele observava a angústia gravada nos rostos ao seu redor.
Os oficiais de segurança insistiram firmemente que partíssemos sem nossos artefatos cerimoniais. Embaixador Torix. Liora respondeu com calma e segurança. Uma ameaça à segurança foi identificada. Estou pessoalmente supervisionando a proteção de todos os artefatos diplomáticos. Você tem minha palavra. Eles estarão seguros. O arcturiano hesitou por um momento antes de acenar com a cabeça em concordância. Sua palavra é suficiente, embaixador. Enquanto Liora navegava pela zona de evacuação, trocas semelhantes aconteciam ao seu redor, enquanto ela trabalhava para acalmar os nervos diplomáticos desgastados e restaurar um senso de ordem. Durante toda a aprovação, ela manteve comunicação constante com Calahan, que estava orquestrando a estratégia da equipe de contenção. Enquanto isso, o embaixador rigeliano permaneceu firme em seus aposentos, recusando-se a sair. Ela relatou que isso se devia a uma proibição cultural contra fugir de uma ameaça invisível. Você consegue convencê-lo? A voz de Calahan chiou pela linha, tensa, mas composta. O tempo era essencial, mas havia um lampejo de esperança, uma exceção ao protocolo. Se alguém de status mais elevado fosse buscá-lo fisicamente, isso seria considerado não como uma retirada, mas como uma escolta de honra. Enquanto eu me dirigia para lá, Calahan respondeu sem hesitação. Durante a próxima hora, Liora colaborou sem esforço com a equipe de segurança, suas habilidades diplomáticas aprimorando perfeitamente suas estratégias táticas. Quando o sinal de tudo limpo finalmente soou, ficou claro que o pacote era uma isca habilidosamente elaborada, destinada a avaliar as capacidades de resposta da estação. Ela estava ao lado de Calahan no centro de comando de segurança, revisando meticulosamente a operação. Sua assistência tem sido inestimável, comentou Rigelian, com um tom cheio de respeito genuíno. Sua experiência em protocolos diplomáticos ajudou a evitar vários incidentes potenciais. Sua equipe respondeu com uma eficiência impressionante e ela se viu genuinamente surpresa com o quanto admirava o desempenho deles. A evacuação foi concluída em apenas 17 minutos, um feito verdadeiramente notável. Enquanto estavam lado a lado, revisando as filmagens de segurança, seu antagonismo anterior se dissipou, dando lugar a um sentimento compartilhado de realização. Liora estava intensamente ciente de sua presença. Havia uma energia palpável em sua postura, uma intensidade controlada que chamava sua atenção. Um sutil perfume pairava no ar distintamente humano, mas estranhamente agradável. Calahan observou que o engodo era impressionantemente elaborado, projetado com maestria para parecer genuíno durante as análises iniciais. Isso não era uma coincidência. Alguém estava determinado a examinar nossos protocolos de resposta. Liora lembrou-se do Pureza, o grupo terrorista que ele havia mencionado durante a reunião do conselho. Uma sensação de urgência tomou conta dele ao perceber as implicações. Eles já poderiam estar na estação, coletando informações para um possível ataque. Sua mandíbula se tensionou ao pensar nisso. A cerimônia de convergência da harmonia transformou o grandioso salão de recepções da embaixada talachiana em um espetáculo de tirar o fôlego, adornado com esferas luminescentes flutuantes e estruturas cristalinas que refratavam a luz em padrões hipnotizantes. Vestida com robes cerimoniais de um prateado e verde cintilantes, Liora cumprimentou calorosamente cada representante diplomático, fazendo-os sentir-se bem-vindos e valorizados. Ela avistou Calahan quando ele entrou no salão, vestido com um uniforme de segurança formal, que acentuava seus ombros largos e físico atlético. À medida que ela se aproximava dele para realizar o ritual de boas-vindas, seu coração disparou inesperadamente. Chief Calahan cumprimentou-o com um aceno formal. Bem-vindo à convergência da harmonia. Como sua anfitriã, estendo a você um sentimento de paz e clareza de propósito. Ela levantou as mãos, palmas para cima, em um gesto tradicional de boas-vindas. Após um breve momento de hesitação, Calahan colocou suas mãos suavemente sobre as dela, sentindo o calor e a firmeza do toque dela. O ritual exige que eu discernir suas intenções, ela explicou suavemente. Embora seja uma formalidade diplomática, carrega certos elementos sensoriais. Eu entendo. Ele respondeu, sua voz acompanhando o tom suave dela.
Por favor, prossiga, embaixadora. Liora fechou os olhos, concentrando-se no ponto onde suas mãos se encontravam. Talashian tinha um dom único. Embora não tivesse a habilidade de ler mentes, ele conseguia sentir estados emocionais através do calor do contato físico. À medida que ela sintonizava suas sensações empáticas, a presença emocional de Callaghan a atingiu com uma intensidade inegável. Enquanto a maioria dos humanos irradiava um turbilhão de emoções superficiais caóticas, Callaghan se destacava. Seus sentimentos eram notavelmente focados, marcados por determinação e vigilância. No entanto, sob esse exterior resoluto, havia uma corrente mais profunda e intrincada que a intrigava. Sem que ela soubesse, encontrou-se mergulhando mais fundo, irresistivelmente atraída por uma corrente invisível. O que ela descobriu a surpreendeu completamente. Um desejo que era tanto intenso quanto inconfundível, direcionado diretamente a ela. Era mais do que uma mera atração física. Era uma rica tapeçaria de admiração, entrelaçada com respeito e um senso de maravilha. Os olhos dela se abriram em assombro, fixando-se em seu olhar inabalável. Ele entendia o que ela havia sentido. Ela podia ver isso na sutil contração de sua mandíbula e nas sombras que se aprofundavam em seus olhos. Suas intenções são claras, ela disse, as palavras ritualísticas agora carregadas de um peso de duplo significado. Você é calorosamente recebido em nosso meio. Ela deveria ter soltado as mãos dele então, passando para o próximo convidado. No entanto, elas permaneceram naquela conexão um momento a mais do que a etiqueta permitiria. O toque transbordando de um entendimento não dito. À medida que a cerimônia passava para a fase da recepção, Liora sentiu uma atração inegável por Callaghan. Apesar de seus esforços para resistir, ele estava parado ao lado de uma das estruturas cristalinas cintilantes, envolvido em uma conversa profunda com o embaixador Ragelian. O embaixador Vex Aaron, o Ragelian, a cumprimentou com calor. Eu estava apenas expressando minha gratidão ao chefe Callaghan por sua abordagem culturalmente sensível durante o recente incidente de segurança. Assim que o Ragelian se afastou, Liora e Callaghan se encontraram momentaneamente sozinhos em um canto tranquilo do salão de recepção. Durante o ritual de boas-vindas, ela de repente sentiu uma onda de algo inesperado a envolver. Callaghan virou-se para encará-la completamente, sua expressão cuidadosamente neutra, como se fosse um mestre da compostura. Ela se lembrou da natureza empática da diplomacia laciana sobre a qual havia lido, percebendo que aquele era um momento carregado de um significado mais profundo. Então você sabe o que eu senti, disse ela, fixando seu olhar no dele. Posso fazer uma suposição, ele respondeu, sua voz diminuindo para um tom que fez um arrepio percorrer a espinha dela. Mas a verdadeira pergunta é: o que você planeja fazer com esse conhecimento? Antes que ela pudesse responder, o dispositivo de comunicação dele emitiu um alerta de segurança. Não era urgente, mas ele precisava se comunicar com o centro de comando. Esta conversa com o embaixador está apenas adiada, ele disse em voz baixa enquanto saía. O briefing de inteligência na manhã seguinte confirmou seus piores medos. A frente da pureza estava fixando seus olhos na estação Nexus, com uma ênfase particular no bairro diplomático. O embaixador Vex Aaron, disse o diretor Corey gravemente. A embaixada laciana se destaca como um objetivo-chave. Seus esforços em promover a cooperação entre espécies o colocaram na mira de potenciais ameaças. Para garantir sua segurança, precisamos aprimorar nossos protocolos de segurança. Portanto, Corey tomou uma decisão. Embaixador, até que essa ameaça seja efetivamente neutralizada, você será designado a uma equipe de segurança pessoal. Isso é desnecessário, protestou Liora, com a voz firme. Eu tenho segurança da embaixada. Callaghan interveio de forma firme. A segurança da embaixada não está equipada para lidar com esse nível de ameaça. Este grupo conseguiu infiltrar várias instalações seguras. O chefe Callaghan está absolutamente correto, afirmou Corey. Considerando a natureza sensível do seu trabalho, estou designando-o pessoalmente para supervisionar sua segurança. Liora acenou com a cabeça, aceitando a decisão com toda a dignidade que conseguiu reunir.
Eu cooperarei totalmente com quaisquer medidas de segurança que o chefe Callahan considere essenciais. Ela afirmou com firmeza. Excelente, respondeu Corey, levantando-se. Vou deixar vocês dois para resolverem os detalhes. À medida que a sala de briefing esvaziava gradualmente, Liora se viu mais uma vez sozinha com Callahan. Ela quebrou o silêncio, sua voz firme. Então você vai ser meu guarda-costas pessoal. Ele sorriu levemente, balançando a cabeça. Não exatamente. Eu estarei coordenando sua equipe de segurança e implementando protocolos feitos sob medida, especificamente para a sua proteção. Ele fez uma pausa por um momento, deixando o peso de suas palavras penetrar. No entanto, eu pessoalmente supervisionarei a segurança durante funções diplomáticas de alto perfil. Vou precisar realizar uma avaliação completa de seus aposentos privados, ele afirmou. A simples ideia do espaço pessoal de Callahan enviou uma emoção inesperada percorrendo seu corpo. Isso é realmente necessário? Ela perguntou, sua curiosidade aguçada. Sim, ele respondeu, seu tom não deixando espaço para dúvidas. Sua segurança é nossa maior prioridade, embaixadora, afirmou ela com firmeza. Quando você gostaria de realizar essa avaliação? Sua voz estava mais firme do que seus nervos sugeriam. Esta noite, se sua agenda permitir. Quanto mais cedo pudermos implementar protocolos de segurança abrangentes, melhor. Minha última reunião termina às 19 horas. Depois disso... Estou totalmente à sua disposição, chefe. Uma centelha se acendeu em seus olhos com a escolha de palavras dela. Então, digamos 19h30. Vou te encontrar no seu alojamento. Exatamente às 19h30, a porta de Liora soou. Ela havia trocado de roupa, vestindo uma túnica azul profunda e fluida sobre calças justas. Ela se disse firmemente que não era apenas uma coincidência. Foi planejado com a chegada de Callahan em mente. Embaixador, ele a cumprimentou com um aceno de cabeça. Obrigada por acomodar esta avaliação com tão pouco aviso. Claro, ela respondeu, afastando-se para deixá-lo entrar. A segurança do corpo diplomático é primordial. Por 40 minutos ela tentou se concentrar na correspondência diplomática à sua frente, enquanto estava plenamente ciente de Callahan enquanto ele se movia de forma decidida por seus aposentos. Quando ele entrou em seu escritório, ela levantou o olhar, sua expressão cuidadosamente composta. Como está o progresso da avaliação? Ela perguntou, seu tom mantendo uma neutralidade profissional. Seus aposentos têm uma base sólida de segurança, ele respondeu. Mas há várias vulnerabilidades que precisam ser abordadas. Por exemplo, a janela na área principal de estar possui controles de transparência que poderiam ser ajustados do lado de fora. Ela o seguiu até a sala de estar, onde ele começou a ajustar as configurações no painel de controle ambiental. Enquanto trabalhava, Liora não pôde deixar de estudar seu perfil, a intensa concentração em seus olhos, a linha forte de sua mandíbula, e a maneira como suas mãos habilidosas se moviam com confiança pelo painel de controle a cativaram. Você tem um talento e tanto para isso, ela comentou, seus olhos o estudando. A maioria dos chefes de segurança que encontrei tende a se concentrar mais na administração do que no trabalho de campo. Ele continuou sua tarefa, sem se dar ao trabalho de olhar para cima. Eu prefiro uma abordagem prática, ele respondeu. Isso mantém minhas habilidades afiadas. E que outras habilidades você possui, chefe Callahan? A pergunta escapuliu de seus lábios com um tom mais cortante do que ela pretendia. Desta vez, ele levantou o olhar. Seus olhos se fixaram nos dela com uma intensidade penetrante que parecia capaz de atravessar as camadas de sua fachada diplomática. Muitos, ele respondeu, a única palavra carregada de significado. Um silêncio palpável os envolveu, pontuado apenas pelo suave zumbido dos sistemas ambientais da estação. Então, quebrando o silêncio, ela disse, na convergência da harmonia, você mencionou que nossa conversa foi adiada, não encerrada. Callahan endireitou-se, virando-se para encará-la completamente. Eu fiz, ele respondeu. Talvez devêssemos continuar esta conversa agora. Ela sugeriu, seu coração acelerado apesar de sua aparência calma. Ele a examinou por um longo momento. Você tem certeza de que isso é sábio, embaixadora? Provavelmente não. Ela confessou.
um leve sorriso brincando em seus lábios. Mas a sabedoria nunca foi tão cativante quanto a emoção da exploração. Naquele instante, algo mudou em seu olhar. Uma escolha havia sido feita. A contenção cuidadosa que ele havia mantido agora foi deixada de lado. O que você sentiu durante o ritual não foi apenas um impulso passageiro. Desde o primeiro momento em que nos conhecemos, isso estava lá, uma faísca inegável. Você vai me colocar em meu lugar? Ela perguntou com um toque de desafio na voz. Enquanto eu olhava além da fachada diplomática polida, vi a mulher por trás, brilhante, feroz e muito acostumada a esconder seu verdadeiro eu por trás de camadas de protocolo. Ele se aproximou, chegando bem perto, permitindo que ela sentisse o calor que emanava dele, mas ainda mantendo uma distância respeitosa. Você tem sido intocável por tanto tempo, ele disse, sua voz um baixo rugido que ressoou dentro dela, fazendo com que arrepios descessem pela sua coluna. Não apenas em um sentido físico, mas também emocionalmente, você se esconde atrás do escudo da imunidade diplomática, do véu das diferenças culturais e da segurança da sua posição. E você realmente acredita que fez a diferença? Ela o desafiou, embora sua voz tremesse de incerteza. Ele levantou a mão, seus dedos traçando suavemente a linha de seu queixo, e sussurrou: "Você está cansada de ser intocável." No momento em que a pele dele fez contato com a dela, uma onda de eletricidade percorreu seu corpo. Liora já havia sentido atração antes, mas essa reação intensa e visceral a um toque tão simples era algo completamente novo para ela. Talvez ela tenha entregado sua voz a um mero sussurro. "Mas o que te faz pensar que você é quem deve me tocar?" Os lábios dele se curvaram em um leve sorriso. "Porque eu não tenho medo de quem você é. Eu vejo você, Liora, não apenas a embaixadora, mas a mulher por trás do título." Usar seu nome de batismo sem nenhum título ou formalidade parecia surpreendentemente íntimo. "E que mulher você vê, David?" ela perguntou, deliberadamente espelhando essa intimidade. A mão dele se moveu de sua mandíbula para segurar a parte de trás de seu pescoço, seus dedos entrelaçando-se em seu cabelo verde e sedoso. Ele viu alguém extraordinário, poderoso e apaixonado, mas temperado por uma contenção diplomática. "E se você estiver enganado?" ela desafiou, inclinando-se quase imperceptivelmente para o toque dele. "Eu não estou," ele respondeu. Sua confiança era ao mesmo tempo irritante e cativante. "Mas se eu estiver, apenas me diga para parar." Ele se inclinou mais perto, suas intenções inconfundíveis. Liora teve apenas um batimento cardíaco para tomar uma decisão: recuar, manter o limite profissional, permanecer a embaixadora intocável. Mas em vez disso, ela deu um passo ousado à frente, fechando a distância entre eles. Ela pressionou seus lábios contra os dele em um beijo que começou como um desafio, mas rapidamente se transformou em algo muito mais intoxicante. 3 meses depois, a cúpula de observação da estação Nexus brilhava com o esplendor da luz das estrelas enquanto diplomatas se reuniam para celebrar o recém-forjado Acordo de Cooperação Galáctica. No centro do encontro estava a embaixadora Liora Vecharini, cujas feições esmeralda irradiavam uma calma serenidade que se tornara sua marca registrada no mundo da diplomacia. O caminho até este momento foi repleto de desafios. Enquanto ela se encontrava diante dos dignitários reunidos, refletiu sobre a jornada que os trouxe até aqui. Apenas 3 meses atrás, havia aqueles que, temendo a cooperação entre espécies, tentaram minar a própria base de nossos esforços diplomáticos. Durante o dia, a falha deles não se deveu à força de nenhuma espécie em particular. Foi porque nos unimos como um só. Seus olhos dourados vasculharam a multidão, parando na figura alta do chefe de segurança, David Callahan, que estava no perímetro. Embora mantivesse sua vigilância profissional, um sorriso sutil brincava nos cantos de seus lábios, destinado exclusivamente a ela. O ataque da Frente da Pureza havia sido repelido com sucesso graças aos esforços unidos deles. Sua finesse diplomática e sua expertise em segurança forjaram uma parceria poderosa que preservou inúmeras vidas. Ao longo do caminho, eles descobriram um vínculo inesperado.
um que transcendeu fronteiras profissionais e divisões culturais. À medida que a celebração se desenrolava, Liora se viu atraída por Callahan, que estava ao lado de uma das janelas panorâmicas que emolduravam a deslumbrante vista da nebulosa. Discurso impressionante, ele comentou, posicionando-se tão perto que seus braços se tocaram levemente. Tive uma experiência verdadeiramente esclarecedora quando se tratou desse princípio. Ela respondeu com um sorriso que parecia feito só para ele. Como chefe de segurança com origens humildes, acho difícil aceitar essa noção. Depois de tudo, não havia nada humilde na forma como você afirmou sua autoridade e me colocou em meu lugar naquele primeiro dia. Ela respondeu, seu tom infundido de calor e afeto. Você destruiu todas as suposições que eu tinha sobre os humanos e sobre mim mesma. Ele acenou com a cabeça, reconhecendo suas palavras. Eu também não era exatamente o que você esperava. Ele confessou. Eu pensei que você fosse apenas mais um diplomata arrogante precisando de uma lição de realidade. Que eu me tornaria tocável, ela sugeriu, deixando deliberadamente seus dedos roçarem contra os dele. Que você se tornaria essencial. Ele corrigiu gentilmente. Enquanto estavam lado a lado, cativados pelas cores que giravam da nebulosa, Liora não pôde deixar de refletir sobre sua jornada. Ela havia se transformado da embaixadora intocável que uma vez governou a estação Nexus com um ar de arrogante certeza. O humano que ousou desafiá-la não apenas a humilhou. Ele abriu seus olhos para um reino completamente novo. Neste lugar, a vulnerabilidade se transformou de um sinal de fraqueza em uma força poderosa, e ser tocável se tornou sinônimo de viver verdadeiramente. Pela primeira vez em sua extensa carreira diplomática, a embaixadora Liora Vax Aaron se encontrou exatamente onde sempre desejou estar.